usar agora, nessa manhã. Bom dia, meus irmãos, é uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. Nós batistas separamos 2 datas nesse mês de novembro. Hoje, segundo domingo, a gente separa, que é o dia do músico batista, e o 4º domingo é o dia do ministro de música. Então, eu estou tendo esse privilégio de estar aqui com os irmãos para poder trazer o recado de Deus. Já estive aqui em outras épocas, e ele falou assim desse tempos passados, né? Não tão passado assim, né? Mas quando o presidente da MBF, nós realizamos um dos maiores congressos da MBF, foi aqui, na PIB de Nova Iguaçu. Tivemos em torno de 360, 380 inscritos. Naquela época foi o maior. Hoje, os nossos congressos já cresceram bastante, estamos chegando a 600 inscritos nos congressos que estão sendo realizados pela Associação dos Músicos Batistas Fluminenses. E nós estivemos aqui, então, durante um período, com os irmãos, realizando algum congresso da MBF aqui, e foram momentos agradáveis. E é bom, então, retornar e estar aqui com os irmãos nesta manhã. Nós vamos estar falando sobre músicos comprometidos com a palavra, que é o culto, tema do culto desta manhã. E eu vou usar o texto do Salmo 1, versículos de 1 a 3, que é um salmo bem conhecido nosso. Vamos fazer essa leitura juntos? Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Nós temos 3 palavrinhas-chave nesse texto que nós lemos, que eu quero inicialmente destacar. E é o próximo slide aí, que vai mostrar que são as palavras andar, deter e assentar. O músico cristão que está apegado à palavra de Deus, ele normalmente passa por essa situação na vida dele, que é bem-aventurado o varão que não anda. Você andar é você estar junto. Muitas vezes você está andando com algumas coisas que você não concorda, mas aquilo está dentro do seu coração, você tem prazer naquilo. Talvez não seja um vício ou qualquer outra coisa, mas você acaba se detendo para ver. Por exemplo, passa alguma coisa na televisão que você se interessa, aí você se detém. E aí, o próximo passo é qual? É assentar. Quando você se assenta, você está prazeroso, né? Está sentindo prazer e alegria naquilo que você está absorvendo, naquilo que você está vendo, se for questão do visual, mas se for qualquer outra questão, que você alimente no seu coração. E o salmista diz que bem-aventurado é um homem que não faz isso. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém, ele não se assenta. E como nós estamos precisando, na Igreja do Deus Vivo, de músicos que sejam conhecidos, não somente por seu talento, mas que sejam conhecidos por seu relacionamento íntimo com Deus. Eu falo ali na primeira Igreja Batista em Teresópolis que música pela música é performance. Diogo é um excelente pianista, né, de mão cheia, for na frente dele, ele toca, né? Só que, se ele deixar isso entrar na mente dele, na vida dele, vai ser uma performance. Os irmãos vão falar que culto maravilhoso, o Diogo tocou tão bem. Peraí, ele tocou bem, mas será que ele, como ser humano, como crente, através daquilo que ele faz, do dom que Deus deu para ele, será que ele estava adorando a Deus, ele estava colocando foco em Deus, ou ele estava querendo buscar o foco para aquilo que ele fala? Falei do Diogo, mas pode servir para todos que estão aqui, e para mim também. Então nós precisamos, na igreja, de músicos, de crentes, que estejam comprometidos com a palavra, porque música pela música vai ser apenas uma performance. A cantata foi muito bonita, mas o que ficou da cantata no seu coração, daquelas letras, tudo que foi feito? Nada. O que ficou na vida de quem cantou, de quem tocou? Então nós precisamos buscar a essência daquilo que fazemos e entender que o que fazemos deve ser feito para Deus. Nós aqui que trabalhamos na área da música, e certa vez eu falei para uma irmã assim, nós vamos fazer uma homenagem aos músicos. Aí ela falou assim, eu posso participar? Aí eu falei assim, a irmã está falando isso por quê? Não, porque quando a congregação canta, eu canto também.
Então eu participo do Ministério de Música da igreja. Ela acerta, né? Ela participa ali, assentada no banco e louvando a Deus. Se você fica sentado e não canta, aí é diferente. Mas ela falou assim, não, eu quando a congregação canta, eu estou sempre cantando junto. Eu falei, então a irmã está convocada a participar dessa programação dos músicos da igreja, do Ministério de Música da igreja. Então nós músicos abraçamos um ministério maravilhoso. Alguns têm um dom mais acentuado e devem utilizar aquilo para louvar a Deus. Outros ainda estão começando, ainda estão se aperfeiçoando e da mesma maneira devem colocar as suas vidas nas mãos de Deus para serem usados por Ele. Se você está aí sentado e poderia estar fazendo parte da equipe de cânticos aqui, poderia estar tocando algum instrumento, e há muito tempo que seu instrumento está lá pendurado, guardado, né? Seu violino, seu trombone, seu sax, clarinete, um seu instrumento que você possa ter em casa. Mas se você tem um dom de cantar e não tem participado de um ministério da igreja de música, você está enterrando o seu talento, o seu dom. E aí, a verdade que eu quero mostrar nesta manhã para todos nós, e para mim também, é que o tempo vai passar do mesmo jeito. Daqui a um ano você vai falar assim, puxa, eu podia estar cantando e não cantei, eu podia estar aprendendo um instrumento e não aprendi. Daqui a 2 anos, e quando você vê, a sua vida já está no final. E aí, o que você fez para o reino de Deus, não só no ministério da música, mas em outras áreas da igreja, que pudesse ser realmente usado por Deus e abençoado por Deus? Outra coisa, o tempo passa, de qualquer jeito. Outra coisa é que nós, como crentes, perdemos o privilégio de servir a Deus e ao próximo. De que adianta, então, ser um músico de excelência, ou mesmo ser um bom advogado, ser um engenheiro, médico, pedreiro, servente, o que quer que seja, se você não tem a capacidade de amar ao seu próximo, de servir ao Senhor e ao seu próximo, se você não tem a capacidade de perdoar, de ter o Espírito no coração de gratidão. Sabe o que significa isso? Significa que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Aquilo que você tem, a sua vida, você se coloca diante de Deus, e Deus vai usar o que você tem. Deus não procura pessoas capacitadas. Deus capacita os escolhidos. Isso que Ele faz. Mas Ele não está procurando quem sabe fazer, não. Eu sou um exemplo disso, né? Eu conto minha experiência, né? Tenho falado sobre isso. Eu, com os meus 13, 14 anos, cantava no coro. O pessoal lá em Teresópolis sabe que eu não como nada com cebola, né? Eu não gosto de cebola e qualquer coisa que colocar com cebola, meu paladar já acusa. Mas eu brinco, eu falo que quando eu cantava no coro, Arthur Lakshevitz, os antigos que devem conhecer, que regiu o coro sacros, né, que fez o coro sacros, ele era o regente do coro da minha igreja. E eu estava lá com os meus 14 anos, 13, 14 anos, não tinha coro de juniores, coro de criança, nada disso, eu estava cantando no coro. E aí tinha do meu lado um baixo que falava que cebola era bom para a voz, não sei de onde que ele tirou isso, né? Mas era um bafo de cebola, 2 horas de ensaio, do meu lado, assim, no cangote, né? Eu sentava do lado dele. E era ele comia todo o ensaio, ele comia uma cebola inteira, então eu acho que eu passei a não gostar de cebola por causa disso, né? Ele achando que cebola era bom para a voz. Mas o que eu quero destacar é que eu, João Marcos, estava lá fazendo aula de harmônio naquela época, né? Com meu pai, fazia aula de harmônico, mal e porcamente, né? E aí o Arthur Lakshevitz ficou doente. Eu não sei quem foi lá no coro e falou assim, nós precisamos agora de outro regente. Aí no ensaio lá falou assim, João Marcos, pode ser você? Eu com os meus 15 anos. Eu falei, eu? Eu não sei nem fazer nem desenho de borboleta, aqueles desenhos lá, né? Aí a menina que tocava harmônio na igreja começou a me ensinar uns padrões lá, aqueles antigos padrões e tal. E aí eu fui fazendo a obra, e aí eu mesmo pensei assim, Senhor, o Senhor merece muito mais do que eu estou fazendo. E a partir dali, eu procurei buscar o conhecimento para poder fazer para Deus da melhor maneira possível. Então Deus me escolheu, não foi porque eu era capaz, não. Deus me escolheu porque eu me coloquei à disposição para ser usado por Ele. A palavra de Deus mostra lá o exemplo de Moisés, que tem nas suas mãos uma vara. O que é uma vara? Né? Para mim, uma vara serviria para espantar algum bicho, né? Mas com aquela vara, Moisés abriu o mar vermelho, ele foi usado por Deus. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é o que você tem nas suas mãos? Eu não sei cantar muito bem, eu não sei. Alguma atividade Deus quer te usar nesta igreja e para o seu reino. Basta que você se coloque à disposição para ser usado por Deus. Então nós precisamos ter essa disposição. Precisamos abrir o nosso coração para fazer aquilo que Deus quer. O tempo passa,
E se você não fizer, você vai perder o privilégio de ser usado por Deus. Porque se você não fizer, Deus vai usar outro para a realização do seu reino e da sua obra. Para isso, então, nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus. E aí, o crente, o músico, o membro da igreja, precisa ter intimidade com Deus. E só tem duas coisas que te dão condições disso. Não é vindo aqui ao culto, não é a primeira coisa. A primeira coisa é a leitura da Bíblia e oração. Sem leitura da Bíblia e sem oração, você não tem intimidade com Deus. E aí você pode medir o seu relacionamento com Deus através disso. Se você há muito tempo não lê a Bíblia, então não precisa ninguém falar não, você está ciente, eu já declaro aqui que você não está tendo intimidade com Deus. Se você não tem tempo para orar, mas tem tempo para ficar no celular, no Face, no WhatsApp, se você tem tempo para isso, mas não tem tempo para orar, a desculpa é o tempo, então eu digo que a sua intimidade com Deus anda bem longe daquilo que Ele deseja de cada um de nós. Tem uma ilustração que mostra muito bem sobre a questão do estar envolvido ou estar comprometido com a palavra de Deus. E você já deve ter ouvido isso, né, alguma vez. Aquela historinha da galinha e do porco, que conta a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Ou seja, a galinha, ela está envolvida num omelete, porque cede o seu ovo, parte de si, sem prejudicar a si mesma, né, para que a omelete aconteça. O porco está comprometido numa feijoada, porque ele se dá por inteiro, perde sua vida para que aquele prato aconteça. Partindo deste princípio, pense o seguinte: você está envolvido ou comprometido com a palavra de Deus? Estar envolvido é dar-se em parte, é estar junto enquanto está bom, enquanto lhe convém. Enquanto ninguém da equipe de canto fica reclamando de você cantando do lado, enquanto nenhum músico fala nada para você, enquanto alguém aí do lado não te critica porque você não é um bom introdutor, qualquer outra área que você atua na igreja, você está ali, enquanto não tem ninguém reclamando. Mas a partir do momento que surge um empecilho, ou que você não gosta do pastor, ou que você não gosta da pessoa da música, você já arranja um motivo para deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, isso está envolvido. Agora, quem está comprometido é se colocar à disposição inteiramente, é ir além da sua capacidade, através de palavras de incentivo, buscando fazer a vontade de Deus. Aquilo que você faz se torna prioridade na sua vida, é deixar a palavra de Deus, que ela fale de tal forma na sua vida, que você assim pode ensinar, você pode, através dos cânticos, admoestar, ou você pode ajudar alguém, através daquele ministério que você tem abraçado dentro do reino de Deus. Então, estar envolvido é priorizar-se a si mesmo, muitas das vezes. Estar comprometido é priorizar esse triângulo entre você, o seu próximo e Deus. Como está a sua vida? Nesta igreja, pessoal de Teresópolis, como vocês estão lá em Teresópolis? Vocês estão envolvidos enquanto lhe agrada, enquanto lhe convém, ou vocês estão comprometidos, dispostos a se doar, a se oferecer para que as coisas aconteçam no reino de Deus? As pessoas ao nosso redor, elas estão observando aquilo que nós fazemos, elas estão olhando para mim e estão olhando para você. Muitas vezes você pensa que não, mas tem gente de olho em você, sabia disso? Ali em Friburgo, na minha casa ali em Friburgo, né, tinha uma papelaria do lado da minha casa. E aí, um dia, tinha um ensaio do conjunto masculino depois do culto da manhã, indo para casa, eu estou vendo assim na papelaria do lado, que era um casal que administrava ali, né? E eu estou vendo lá umas 8 pessoas com a dona da loja tentando fechar aquela porta de aço e não conseguiam. E aí eu soube depois que eles já estavam ali uns 40 minutos. O que aconteceu? Ele foi para São Paulo fazer compras e ela ficou ali administrando as vendas da loja. Só que na hora de fechar a porta, ele que fechava. Então ela não estava acostumada e deu um problema lá com a chave e agarrou. E aí tinha umas 8 pessoas tentando ajudar e não conseguiam. E eu, indo para casa almoçar, quando eu passei assim, não, ali, aquele menino ali, João Marcos, ele é servo de Deus, ele vai dar um jeito nisso. Eu tremi. Eu falei, o quê? Eu fiquei assim, Senhor, não deixe a sua palavra ir em vão, passar em vão aqui nesse momento. Porque ela me jogou uma responsabilidade enorme. Imagina, o servo de Deus vai lá fechar a porta e não consegue, né? Então eu fiz aquela oração relâmpago, peguei aquela chave, falei, eu nunca mexi com isso não, deixa eu ver aqui. Quando eu fui, em 2 segundos, quando eu vi, soltei a chave e fechei a porta da loja da mulher. Aí o irmão diz assim, foi eu que fiz isso? Com certeza não. Foi Deus que me usou naquele momento, para que a palavra dele não voltasse vazia. E aí a gente pensa que as pessoas ao nosso redor
não estão vendo, seu vizinho não está vendo, mas ele está vendo como vocês lidam com o outro. Quem mora em apartamento sabe que você fala dentro de casa, o outro lá está ouvindo, eu passo por isso, né? E aí você vê pai gritando com o filho, alguém brigando lá, falando palavrão e tal. Então, cuidado com o seu testemunho. As pessoas que estão ao seu redor estão vendo. Então, você precisa tratar bem as pessoas, você precisa amar as pessoas, para que depois você possa chegar com autoridade, e é o que nós estamos falando, músicos comprometidos com a palavra, têm autoridade na palavra e na oração, para levar essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem de salvação. E aí, essa palavra realmente não vai voltar vazia nem em vão, porque Deus vai te usar para que essa obra seja feita por meio de você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo capítulo, a carta ali de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Nós vamos ver algumas coisas, e eu vou passar rapidamente por essas coisas, para que a gente possa, assim, entender o que nós precisamos, como músicos, como crentes, vivenciar a cada novo dia nas nossas vidas. Quando eu li essa carta, me chamou a atenção a maneira como Paulo estava escrevendo a Timóteo. E eu pensei que ele estava fazendo um resumo da sua vida. E eu queria perguntar para você, se você tivesse que fazer um resumo da sua vida, como eu entendi que Paulo fez aqui, a Timóteo, o que capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, o que as pessoas poderiam falar de você? Quando alguém morre, sempre tem alguém para falar bem, né? Já viu lá? Fulano não era tão bom. Minha esposa vai falar muito bem de mim quando eu morrer, entendeu? Espero eu, né? Ela está aqui no coro, né? Os meus filhos também. Mas de que adianta isso? Mitch Matias tinha uma poesia que ela dizia: agora, né? Se queres dar-me uma flor, faze-o agora. Que farei eu das flores quando deste mundo eu não mais for? E tem muita gente que vê a coisa acontecendo dentro da igreja, é abençoado pelos professores da EBD, pelos introdutores, é abençoado pela música da igreja, pelo pastor, pelas pessoas que pregam aqui, aí vão embora para casa com aquele pensamento: pregou, era obrigação dele pregar, tocou, é obrigação de tocar. Lá na igreja, sempre que termina o culto, eu procuro ir a cada um falar assim: muito obrigado. A pessoa pode pensar assim: não, eu estou na escala. Não, muito obrigado, porque você está aqui, está se disponibilizando para ser usado por Deus. Mas nós achamos que as pessoas fazem a coisa por obrigação e deixamos de aproveitar a oportunidade e de dar uma palavra de gratidão. Que farei eu das flores? Quando eu for daqui, não adianta você vir falando para minha esposa, para alguém da minha família que eu era muito bom, que eu era... Não adianta para mim, não adianta nada, né? Então, se você tiver que fazer alguma coisa para alguém, para o seu esposo, para o seu filho, para alguém da igreja, faça enquanto você está presente, enquanto você está aqui. Nós não vamos ler o texto direto, eu vou apresentando os versículos ali. E ali Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então já está assim, já lá no seu finalzinho. E aí eu entendi como se fosse o resumo da sua vida. E aí pensamos no tempo que Deus nos tem permitido viver, o tempo que Deus tem te permitido estar aqui nesta igreja, o que semeamos, o que plantamos, o que ainda poderemos fazer e visualizar com relação à obra de Deus. Vão dizer de alguém de vocês: que homem de oração, que mulher de oração? Será que vão dizer: gostava de visitar os enfermos, usava os seus dons e talentos para glorificar a Deus, não tinha apego às coisas materiais, e quando a igreja precisava fazer uma campanha, era a pessoa que se dispunha a fazer a sua oferta com amor e com zelo, e dedicar assim ao Senhor aquilo que tinha? Salomão já disse que a nossa vida é como um conto ligeiro, está ali a figurinha mostrando isso, né? Dizem que aos 2 anos, sucesso é conseguir andar. Aos 4 anos, sucesso é não fazer xixi nas calças, né? Aos 12 anos, sucesso é ter amigos, a parte da pré-adolescência. Aos 18 anos, foi o que eu ficava ansiando fazer 18 anos, era para ter carteira de motorista, ou tirar carta, como é lá em São Paulo, né? Aos 20 anos, sucesso é arranjar uma namorada e casar e coabitar com ela. Aos 35 anos, sucesso é ter dinheiro. Aos 60 anos, sucesso é, hoje em dia, continuar casado e podendo coabitar com a esposa, né? Aos 70 anos, sucesso é ter carteira de motorista. Aos 75 anos, sucesso é ter amigos, que a velhice vai chegando, muitos vão se afastando. Aos 80 anos, sucesso é não fazer xixi nas calças. Aos 90 anos, sucesso é conseguir andar, né? Assim é a vida, viram? Então, a gente começa, depois a gente parece que tem um retorno, vai fazendo tudo que fazia lá no início, né? Assim é a nossa vida. E aí, quando algumas pessoas passam pelo leito da morte,
né? Alguns passam por esse momento. Vamos ver, conferir algumas frases que a gente já ouviu na história de pessoas famosas. Você também, meu filho. São frases famosas. Quem disse isso? Júlio César. Foi imperador de Roma, 44 a.C. Como morreu? Foi esfaqueado pelos colegas políticos, inclusive por Brutus, seu antigo protegido. Muitas vezes, esses nossos protegidos, esses nossos amigos, são os primeiros a nos trair, né, nesse sentido. Ainda estou vivo. Calígula, imperador romano, disse, ele foi esfaqueado por seus próprios guardas. Ok, estou indo, espera só um minuto. Quem disse isso? Papa Alexandre VI. Há suspeitas de que ele envenenava os inimigos, e muitas pessoas morreram por causa disso. Nada além da morte. Jane Austen, escritora britânica, disse em resposta à sua irmã Cassandra, que lhe perguntou se ela queria alguma coisa naquele momento final de vida, e ela morreu aos 41 anos. Aplaudam, meus amigos, a comédia terminou. Ludwig van Beethoven, compositor alemão clássico, ele falou sobre isso. A morte dele é cercada de hipóteses, e não se sabe ao certo o que o matou quando tinha 57 anos. Vá embora, últimas palavras são para bobos que nunca disseram o suficiente. Karl Marx, filósofo, disse isso. Disse a frase acima para a sua empregada doméstica, que lhe pediu que dissesse em suas palavras finais, para que ela pudesse anotar para a posteridade. Tudo é uma ilusão. Mata Hari, dançarina exótica holandesa, agente dupla durante a Primeira Guerra Mundial. Ela foi executada na França, acusada de espionagem para a Alemanha. Dê-me café, eu quero escrever. Só podia ser. Olavo Bilac, né, escritor, morreu de infecção no pulmão aos 53 anos. Apronte minha fantasia de cisne. Quem falou? Anna Pavlova, bailarina russa, morreu de pneumonia aos 49 anos. Será que ninguém entende? James Joyce morreu de uma cirurgia mal sucedida para curar uma úlcera perfurada. E saiu da vida para entrar na história. Quem disse isso? Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Getúlio se matou com um tiro no peito no Palácio do Catete. Essas frases, elas não me falam nada. Sabe por quê? Porque elas falam de pessoas que não tiveram uma influência, não tiveram uma experiência com Deus como eu e você, como nós tivemos. Mas a próxima frase, ela me fala ao coração. A frase que vai aparecer ali é do meu pai, João José Soares Filho, pastor, por 41 anos ali na Segunda Igreja Batista em Nova Friburgo, só ali, 41 anos. E uma coisa que eu digo que ele sempre nos ensinou foi que a gente devia amar a Deus. Nós somos 8 irmãos, e assim que a gente nascia, ia para casa, todo dia nós fazíamos o culto doméstico, e cada um tinha um versículo para falar, e quem era pequenininho, com um dia de vida, não sabia ainda falar e nem tinha condições, né? Ele ia com a mão na boquinha da criança, de nós todos, e falava: Deus é amor. Foi a primeira frase, as primeiras coisas que nós aprendemos a falar desde criança. E aí, na sua fase final, chegando agora nessas frases todas que nós estamos vendo, meu pai, ele morreu de câncer na medula óssea, na medula, e ele, mieloma múltiplo, e ele, quando estava ali no hospital, uns 2 meses, a sua vida final, assim, perfeito de saúde, ficou doente, 2 meses e meio, faleceu. Quando ele estava ali no hospital, no seu último dia de vida, eu estava ali com ele, e ele já não estava mais levantando, já estava com dificuldades, e eu acordo 3h30 da manhã, e pego ele sentado na cama, e aí eu pergunto: pai, você vai para onde? E ele diz: meu voo vai partir. Eu falei: que voo? O senhor pode voltar, o seu voo não vai partir agora não, pode deitar. E ele voltou, deitou, e ele pediu: me dá uma caneta, um papel e meus óculos, porque eu quero deixar uma mensagem. E são essas mensagens que as pessoas deixaram. E ele escreveu com a letra tremida naquele caderno que eu tenho até hoje: Deus é amor. Foi o que ele escreveu. E aí eu chamei os médicos, porque ele já estava com falta de ar, e dali ele partiu. O que eu e você vamos deixar para a nossa geração? Nós estamos envolvidos com trabalho, nós estamos envolvidos com tantas coisas na vida, mas nós não temos tempo para a leitura da palavra,
Nós não temos tempo para intimidade com Deus através da oração. E a vida passa. E a vida vai passando. Como ele falou aqui, né? Quantos anos, né? A gente começou, mas eu agora estou mais para o final do que para o começo. Né? A tendência da vida é essa. Cada dia que passa, você está mais para o final do que para o começo. Principalmente se você já passou dos 50, né? A gente está mais para o final do que para o começo. E a vida vai passar do mesmo jeito. E você deixa de ser instrumento nas mãos de Deus, porque você está pegado às coisas dessa vida que você vai deixar para pessoas que não vão dar valor algum. Pode ser filho, quem quer que seja. Vejo muitos pais preocupados em deixar casa, deixar herança para filho, não tenho essa preocupação, e a vida vai passar, os seus filhos vão botar fora o que você lutou para construir, e o importante para a vida dos seus filhos, como foi para o meu pai, que era entender que Deus é amor, que precisávamos ter intimidade com Deus, que precisávamos ter vida de consagração e vida de busca da presença de Deus. E eu queria fazer uma aplicação final aí sobre músico comprometido com a palavra. Ele tem o sentimento de dever cumprido. E aí são os textos desse, que você depois com calma vai poder ler em casa. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vamos falar juntos? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que nós vamos poder dizer isso? Como é maravilhoso esse sentimento. Paulo entendia que tinha uma missão. Ele entendia também que tinha um dever, e esse dever foi cumprido. A sua tarefa foi cumprida, que era amar, pregar, servir, ser fiel. E aquilo que eu e você podemos fazer, outra pessoa não vai fazer por você. Coloque isso na sua cabeça, porque a responsabilidade, a missão é sua, de cada membro aqui desta igreja e da igreja de Teresópolis, os demais irmãos que estão aqui, ou visitantes. A tarefa que você tem para fazer é sua e não do seu próximo. Eu conto a história que aconteceu comigo, que eu entendi muito bem isso. Tinha uma vizinha, o nome dela era Elaine, e eu e minha esposa, ela tem 40 e poucos anos, tinha 40 e poucos anos, e ela tinha a mentalidade de uma criança de 7 anos. E nós íamos lá domingo à tarde, contávamos historinha para ela, levávamos desenho para ela pintar, e era a nossa maneira de falar de Cristo para ela que ela pudesse entender. E aí, ela falava assim para mim, pastor, ela me chamava de pastor, né? Pastor, a minha tia, tinha 100 anos a tia dela, está na cama lá, vai fazer uma visitinha para ela. Aí eu falava assim, Elaine, eu vou lá, mas aí é envolvido com tanta coisa que eu não conseguia cumprir aquilo. Aí ela, pastor, aí eu falei assim, Elaine, esqueci, eu vou lá. Aí eu falei, mãe, falei para minha mãe na época, vai lá com alguém da igreja, ela foi com uma irmã Mariinha, vai lá, faz a visita, Elaine. Ela está querendo que faça a visita à tia dela que está na cama lá. E mamãe foi. Aí eu falei, e aí mãe, como é que foi a visita? João Marcos, ela não entendeu nada, ela está meio surda já, não estava escutando nada, eu falava, minha mãe tem uma vozinha pequena, né? Ela não entendeu nada, fui lá, mas a gente fez a visita. Aí encontrei todo satisfeito da rua com a Elaine, e aí Elaine, joia, né? Ela falou assim, sua mãe foi, mas você não foi não. Aí eu falei, caramba, eu vou ter que ir lá. Isso era uma segunda ou terça-feira. Na quarta-feira, eu fui lá visitar aquela senhora, e aí, com essa voz que eu tenho, eu gritando, li João 3,16 para ela, e falei do amor de Deus para ela, e perguntei se ela queria receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que ela levantasse a mão, movesse a mão, e ela levantou a mão. Isso era umas 4 horas da tarde. Quando eu saí do culto de quarta-feira da igreja à noite, eu vejo o Rabecão saindo daquela casa, e aquela senhora faleceu. E aí eu fiquei pensando, a missão era minha, e eu não estava cumprindo aquilo que eu tinha que fazer. Ide, falai, pregai. E eu estava jogando a responsabilidade para outro. E muitas vezes você fica no banco, quem tem que pregar é o pastor, quem tem que visitar é o pastor. E aí se o pastor não faz, você reclama. Mas essa missão não é do pastor, não é de ninguém aqui. Eles têm que fazer isso também. Mas a missão é minha e sua. Nós precisamos encarar essa responsabilidade como crentes e não jogar responsabilidades. E aí você vai ter esse sentimento de dever cumprido. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Músico comprometido com a palavra entende que a vida na terra é transitória e passageira. A gente tem um texto ali, eu acho que o tempo não vai dar para a gente ler todos os textos, mas desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Como nós precisamos entender e compartilhar que a nossa vida é transitória e que a coroa da justiça está preparada. Muitos não amam tanto assim a sua vinda,
a vinda do Senhor, querem continuar vivendo mais um pouco mais, e vão assim prolongando. Lá na igreja de Teresópolis, tem um porteiro lá, o nome dele é Jasson, né? Não vamos me entregar não, hein, gente? O Jasson, né? O Jasson, ele ficou tão mal de saúde que o pessoal falou que não tinha mais jeito, estava morto, não tinha condições, os médicos falaram que não tinha jeito. E aí Deus, ele falou que fez uma oração pedindo a Deus que ele queria ver a sua filha se formando. E ela se formou ano passado. E aí eu estava chegando na igreja, eu falava assim, Jasson, faltam 6 meses, hein? Eu ficava brincando com ele, né? Quando eu soube da história dele, que a filha ia se formar, ele pediu para Deus ver a formatura, ele melhorou, né? E aí ele pediu para Deus ver a formatura da filha, né? Aí Jasson, falta um dia, né? Aí quando passou, a filha se formou, eu falei, ei, Jasson, não, agora eu quero ver o netinho. Aí eu falei assim, peraí, então a gente está sempre adiando, né? A gente fala que o céu é uma maravilha, mas nós queremos, né? Nós queremos passar a bola para o próximo, tá? E eu digo para você, se a sua vez é hoje, se quiser passar a bola para mim, pode passar, que eu estou satisfeito, né? Minha esposa quer ver os netinhos, né? Mas eu não fico sonhando, eu já sei que Deus já me deu tempo suficiente e sou grato a Deus. Então, se Deus falar assim, é seu dia hoje, se você quiser passar para mim, pode deixar que eu não fico bravo não, tá bom? Mas a gente fala do céu, mas a gente como quem está adiando, né? Ah, não, Senhor Deus, deixa eu ver o netinho, bisneto e vai embora, né? E quer viver eternamente. Esquece que nós temos um lar maravilhoso esperando por nós. E a gente sabe disso, mas a gente quer prorrogar essa ida para o céu. Músico comprometido com a palavra, deseja viver em comunhão com o próximo e assim faz questão da presença do outro ao seu lado. E Paulo diz, procura vir ter comigo depressa. Você quer ter o seu irmão ao seu lado, quer ter o próximo ao seu lado. Aqueles que realmente são colaboradores no reino de Deus, fazem falta no ministério que nós temos abraçado. Músico comprometido com a palavra, mesmo sentindo-se abandonado, tenha certeza da presença de Deus na sua vida. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Creio que este é um dos piores sentimentos que alguém pode experimentar, sentir-se abandonado por alguém. E muitas vezes no ministério a gente se sente assim. Eu falo ali na primeira igreja que é sempre assim, né? Você está naquela alegria espiritual, fez uma coisa maravilhosa, aí tem sempre alguma coisa acontecendo que a gente fica, né? Assim, poxa vida, o coração fica pesaroso, fica triste, né? Parece que o inimigo está sempre não querendo ver a sua alegria espiritual. Você faz uma coisa, se sente alegre, aí surge alguma coisa que te deixa meio para baixo. Mas a gente tem essa alegria e esse desejo como músicos comprometidos com a palavra. Músico comprometido com a palavra, deixa marcas positivas na vida do próximo. Só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quem dessa igreja você pode dizer que é útil para o ministério? Aqueles que estão aqui à frente podem dizer, poxa, fulano é meu braço direito ali, né? Como me abençoa no ministério, como é bom ter pessoas assim que nos abençoam. Músico comprometido com a palavra, cumpre com alegria a missão dada por Deus. Missão é um encargo que nós recebemos e também outorgamos a outros. Também, diz Paulo, enviei Tíquico a Éfeso. Então, a gente envia pessoas, prepara pessoas e envia pessoas para algum lugar. Músico comprometido com a palavra, tem um coração agradecido às pessoas que abençoam o seu ministério. E ele volta a falar sobre isso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Creio que alguma irmã deve ter feito aquela capa para Paulo. E aí ele queria ter aquela capa, que era para ele fazer as suas viagens para os momentos de inverno, poder se aquecer. Quantos na igreja têm abençoado os nossos ministérios? Eu vejo no meu ministério, tanto em Friburgo como em Macaé, depois em Teresópolis também, quantas pessoas, a MCA tem sido uma bênção na minha vida, né? As irmãs da MCA, como trabalham, como têm amor para o semelhante. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu lembro, ia ficar lá por um período, acabei não ficando, eu sei que as irmãs da MCA me perguntaram qual o shampoo que eu usava, qual o desodorante, então elas me fizeram assim aquele kit viagem, né? Com tudo que eu precisava, ainda me deram um despertadorzinho para eu não perder a hora nos estudos, né? Falaram assim, você vai ter estrutura, mas tem um despertadorzinho aqui, para você não dormir demais. Essas pessoas abençoam o nosso ministério, elas abençoam a nossa vida. Músico comprometido com a palavra, depende de Deus quando se sente ferido. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. As nossas vidas também são marcadas por pessoas que nos ferem. E às vezes no ministério, a gente tem experiência com isso.
né? Eu lembro que assim que eu retornei de Macaé, fui para Friburgo, fiquei 2 anos em Macaé, depois retornei para Friburgo, fiquei lá 28 anos como ministro de música. No início do ministério lá, tinha um irmão, né, que fazia parte da música, que uma irmãzinha da igreja falou assim, vamos fazer uma proposta, vamos aumentar o salário do ministro de música, né? Eu ganhava um tanto em Macaé, fui para Friburgo para ganhar metade do que eu ganhava em Macaé, né? E aí uma irmãzinha fala, vamos aumentar o salário. Aí um irmão da música levantava e falava assim, não, eu proponho que o aumento seja do zelador da igreja, né? E não do ministro de música. E na sessão ele falava, se levantava e falava. Quando eu saí de lá, eu nunca deixei de dar oportunidade para aquela pessoa, eu sempre amei, como devo amar cada irmão, independente do que faça. Quando eu saí de Friburgo, foi a pessoa que mais me abençoou, a pessoa que está lá até hoje, segurando as pontas lá, e abençoou o meu ministério. Então, pessoas às vezes que você acha que são contra você, alguém esse dia falou para mim assim, eu perdoo fulano, mas não consigo orar por ela. Você está errado. Vá para casa, ora por aquela pessoa, porque se você não ora por ela, você não perdoa. Coloca ela diante de Deus, coloca a sua vida, sua família, peça para que Deus abençoe, não para que Deus esteja pesando a mão sobre aquela pessoa. É isso que nós precisamos fazer como crentes, e você vai ver o resultado disso, como eu vi na minha vida. Aquela pessoa que era um calo no meu sapato, né? Ele passou a ser bênção na minha vida, no ministério. Podia contar com ele para qualquer coisa. Até hoje ele fala assim, e aí chefe, como você está? Né? E aí chefe, ainda fala assim comigo até hoje. Então são pessoas que muitas vezes são calam no sapato, mas vêm futuramente a abençoar a nossa vida. Então a nossa vida é marcada muitas vezes por pessoas que nos ferem, como aconteceu com Paulo. Diz uma ilustração que um garotinho chegou pisando forte em casa e disse para o pai, estou com muita raiva do Lucas, papai. Ele me envergonhou na escola e agora eu desejo tudo de ruim para ele. O pai então o leva ao quintal com um saco de carvão e diz, filho, quero que você jogue os pedaços de carvão naquele lençol que está pendurado no varal. O pai então o leva até o quintal e com um saco de carvão, e aí o menino começa a jogar aquele carvão. E o filho, sem entender, mais empolgado com a brincadeira, faz o que o pai pediu. Ao final, o garoto diz estar feliz, realizado, e mesmo estando sujo e tendo sujado bastante parte daquele lençol, como se fosse o coleguinha. O pai então o leva diante do espelho, e para a surpresa do garoto, a aparência dele era tão preta que mal conseguia enxergar os próprios olhos. O pai então concluiu, veja meu filho, o mal que desejamos aos outros é como esse carvão, ele pode até sujar um pouco do lençol, mas na verdade o maior prejudicado foi você que jogou aquilo. Viu? O mal que a gente quer para os outros, muitas vezes ele volta para a gente acaba, né? Você às vezes está magoado. Semana passada tivemos um culto cantado lá na igreja, a gente foi falar sobre isso. Amar cura, amargura traz problema para a sua vida. Às vezes você está zangado com alguém na igreja e a pessoa não está nem aí para você, a pessoa está dormindo em berço esplêndido e você está com aquele coração amargurado, está ficando doente. Mas amar cura. Então, se você tem problema com alguém, procure amar, que você vai ver como vai cicatrizar e vai curar as feridas do seu coração. Músico comprometido com a palavra, dá ouvido aos bons conselhos que são alertas que recebemos daqueles que nos amam. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Quantas pessoas, né, chegam para a gente e falam, quantas vezes nós como pais falamos para os filhos, né, cuidado com fulano, não fica andando com fulano, e os filhos, né, não estão nem aí, não dão atenção. A gente alerta, a gente avisa. Então a gente precisa procurar dar atenção a esses bons conselhos, e são alertas que nós damos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Músico comprometido com a palavra, está pronto a perdoar o próximo quando encontra abandono e falta de perdão nos rumos da vida. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Então já está colocando aqui o perdão. Certa vez nós fizemos um amigo oculto, eu não vou dizer aqui, vou dizer para os irmãos baixinho, que foi lá no coro angelical, tá? Mas não fala para eles não, tá bom? A gente fez um amigo oculto. Aí alguém chegou para mim, que não está aqui mais no coro, né? Alguém do coro chegou para mim e falou assim, quando for sortear o amigo oculto, não coloca para mim o nome de fulano, não, ou de fulana, porque eu não me dou muito bem com essa pessoa, não. Aí eu falei assim, meu irmão, posso dizer uma coisa? Agora que eu vou te dar o nome dessa pessoa para você tirar, porque agora que você tem que tirar essa pessoa, e tem que resolver isso. Porque eu não posso entender um coro que está aqui cantando, uma orquestra, um grupo que está tocando, que tenham pessoas que não se falem, pessoas que estão brigadas uma com a outra. Como nós vamos falar do amor de Deus, como nós vamos falar sobre comunhão, como nós vamos falar que Cristo muda, transforma a nossa vida, se a gente não pode juntos
estar adorando e viver em comunhão. Então não pode haver problemas nesse sentido. Precisamos perdoar o nosso próximo. Músico comprometido com a palavra, coloca a sua confiança em Deus. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Músico comprometido com a palavra, então confie em Deus. Tem muita gente que, quando passa por um problema de saúde, fala assim, médico bom, eu não sei quem é aqui em Nova Iguaçu, né? É fulano de tal. Aí fica indicando para todo mundo. Está precisando de dinheiro? Aí fala assim, vou procurar a Eri, porque ela tem dinheiro, né? Vou procurar mais quem? O irmão do Et ali também, né? Ele vai aí, mas quem tem dinheiro aí? Os pastores aí, eu não vou falar seu nome não, tá? E aí vai procurando, acha que todo mundo tem dinheiro, vai procurar. E esquece que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Em Deus que nós precisamos buscar o socorro, né? Mas aí a gente está precisando de dinheiro, pensa em banco, pensa em agiota, pensa em um monte de coisa, esquece de buscar a Deus. Temos que depender de Deus e buscar no Senhor. Então, músico comprometido com a palavra, coloca a sua confiança em Deus. Músico comprometido com a palavra, tem certeza da vida eterna com Deus. Músico comprometido com a palavra, abençoa o outro com atitudes, com gestos de amor. Eu passei por isso. O culto termina aqui, que hora? Está na hora já, né? Estou preocupado com a hora, mas eu estou correndo aqui para ver se consigo falar tudo que eu preparei. Eu passei por isso lá em Teresópolis agora ano passado. A questão da preocupação com o outro. Eu estou com um projeto para lançar lá na igreja, que é o Grande Dia, onde a gente vai procurar abençoar as pessoas da igreja que têm certas dificuldades e tal. Então eu estou com a área de ação social, a gente está trabalhando nesse projeto. E aí um irmão da igreja falou assim, tem um irmãozinho da igreja que está passando por uma dificuldade, vamos lá ver a casa do irmão? Vamos lá? Eu falei, vamos. Aí chamei o pastor Mauro lá da igreja e fomos lá, que é o irmão Getiro, que o pessoal que conhece. Era Geteiro, agora o nome dele viram que era certo, é Getiro, né? E aí fui lá na casa dele. Meus irmãos, eu cheguei naquela casa. Você já viu uma casa que você não coloca um porco, uma galinha para morar dentro? Um cachorro? Era a casa que esse irmão estava morando. Descia água no teto, descia água nas paredes. Ele usava uma galocha com 90 anos de idade, uma bota, uma botina, porque entrava água dentro, um banheiro que era uma coisa horrível. Eu perguntei, estava chovendo, eu falei, como é que o irmão toma banho aqui? Ele falou assim, não, eu vou ali fora, pego um balde de água fria e vou lá fora, com 90 anos, tomo banho com água fria, que era uma lâmpada no corredor, iluminando toda a casa desse homem. E aí eu falei, como que nós como igreja estamos deixando essa pessoa tanto tempo, há anos e anos vivendo dessa maneira triste? Naquele dia eu cheguei em casa, minha esposa fez a comida, eu botei meu prato e sentei assim na frente da televisão, eu não conseguia comer, eu chorava, porque eu lembrava dele. Eu estava preocupado, ano passado, com a cantata que o coro ia fazer, eu estava preocupado em trocar de carro, como eu troquei, e tinha um irmão dentro da minha igreja, que passava necessidade. Ele era dizimista fiel, ia lá na igreja, participava dos cultos, entregava o seu dízimo, mas a gente como igreja não sabia dessa necessidade, dessa carência dele. E aí, isso só acontece em Teresópolis? Não, acontece aqui também. Talvez tenha alguém daqui da igreja que está passando necessidade que você não está sabendo, mas você tem seu alimento, você tem a sua luz, você tem a sua água, tem seu aluguel, tem sua casa, tem seu carro, e não está preocupado com isso. E é isso que acontece com a gente. Nós temos pessoas que estão carentes do nosso lado, e a gente está pensando em tantas coisas para frente, e nos esquecendo que precisamos ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Músico comprometido com a palavra. Músico preocupa-se com o irmão e o próximo. E para terminar, músico comprometido com a palavra tem intimidade com Deus da palavra. Duas coisas então, Bíblia e oração. Para terminar, uma ilustração que eu gosto de contar, que mostra muito bem isso. Dizem que Severino, né, era um homem muito bravo. E dizem que Severino, ele pegava no pé de uma pessoa direto. Aquele homem sofria muito na mão do Severino. E aí ele descobriu, aquele homem, que Severino agora era uma nova criatura. Ele se converteu. Ele falou, beleza, Severino, você agora segue a palavra? Sim, eu obedeço a palavra de Deus, que bom. Então, se eu fizer alguma coisa com você, não, agora eu sou um servo de Deus. Agora eu tenho que amar o próximo, eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia manda. Beleza, o que aquela pessoa fez? Para ir às forras, deu um tapa no rosto de Severino. Severino fez o quê? Se o teu inimigo te bater, não é isso que a Bíblia fala? De um lado, oferece, se o teu inimigo, o outro lado. Ele virou o outro lado, aí a pessoa deu um tapa na outra face do Severino. O Severino arrancou da peixeira, está ali, né? E aí partiu para Severino.
falou assim, a Bíblia também diz, batei, batei e abri-se-vos-á, né? E foi com a peixeira para abrir ali o sujeito, né? A palavra é sobre isso que a Bíblia fala? Não é, né? Então, nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão deturpando a palavra. Ah, porque a Bíblia fala isso. Faça como os iberianos. Vá lá na Bíblia e vê se é assim mesmo. Pode ser pastor, quem quer que fale qualquer coisa aqui para vocês. Vá na Bíblia e veja. Não fica ouvindo programa de TV e de rádio e fazendo aquilo que eles mandam, não. Crente, músico, comprometido com Deus, tem intimidade com Deus através da palavra e da oração. E o meu desejo é que você, membro desta igreja, o meu desejo que é a primeira igreja batista em Teresópolis, que eu mesmo, cada um de nós possamos buscar como músicos, como crentes, essa intimidade com Deus.